Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje é um programa especial, eu e o vereador Marcos Papa. E nós vamos falar de assuntos que interessam a toda a população sobre a vereança. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Sérgio. Tudo bem, sim. Pronto para ser sabatinado? Eu aqui fazendo o papel do povo ou não? É assim que é bom, é um compromisso meu desde o tempo da campanha. Assumi uma postura de extrema transparência das minhas atitudes no Legislativo. Então eu gosto do nome do teu programa, gosto da possibilidade de estar falando com Ribeirão Preto de uma forma transparente e direta. Bom, sem transparência não há democracia. E por falar Exato. nisso, a imprensa às vezes tem pego um pouco no seu pé com algumas coisas que teria sido promessa e não teria sido realizado. Está havendo um mal-entendido, uma falta de informação da imprensa, sua oportunidade para falar. Então, eu queria saber, assim, especificamente o quê? O que a gente poderia falar? Olha, os vereadores, vamos falar aqui sobre salário, que é uma polêmica aí da cidade. Os vereadores votaram, não um aumento, mas uma reposição salarial, alguma coisa assim. Uhum. E alguns vereadores foram contra, inclusive o senhor. Sim. Houve uma promessa ou uma questão de devolver esse dinheiro. Alguns da imprensa disseram ou questionaram que o senhor e alguns outros poderiam não ter devolvido. Isso é verdade? Claro que não, né, Sérgio? Eu fui o primeiro, eu e o vereador Ricardo, iniciamos isso, abrimos mão do aumento do salário, que pode ser chamado também de reposição da inflação. O fato é que não é pacífico nos tribunais, se pode repor a inflação no decorrer do mandato. Existe um princípio constitucional da anterioridade que diz que o parlamentar pode fixar o seu subsídio para a próxima legislatura. Então, como não é pacífico esse entendimento, tomamos a decisão de abrir mão do aumento, ainda que seja simplesmente a reposição da inflação. E é evidente que devolvi. Precisa estar atento ao jornal. O jornal, às vezes, ele faz um artigo que informa e um artigo que desinforma. É evidente que devolvi inclusive valores a mais. Então, não procede isso aí. O senhor volta, eu estou lhe dando essa oportunidade porque o senhor está aqui olhando para mim e dizendo, devolvi mesmo. É evidente que sim, devolvi e devolvi a mais do que o valor. Porque se você pega o bruto e subtrai do líquido anterior, há uma redução do salário. O que eu tinha dito é que eu abriria a mão do aumento. Mas mesmo assim, espero que a prefeitura faça bom uso desse valor a mais que eu estou devolvendo, não só eu, como os outros colegas. Tá, com relação à CPI do transporte, o senhor parece não ter ficado muito contente com o desfecho em que chegou. Nós fomos até cobrir a visita dos senhores lá com o promotor, lógico, tentando de uma melhor forma para que isso chegasse à população, mas ainda assim parece que o senhor não ficou muito contente com isso. Então, o resultado da CPI foi excelente. Concluímos no prazo regulamentar, investigamos profundamente e descobrimos os 22 escândalos que eu chamo, porque é inadmissível você ter a própria prefeitura não cumprindo a parte dela no contrato. Que moral que ela vai ter, que autoridade moral que ela vai ter para cobrar o concessionário. Até poderia ter feito, mas não fez nenhum nem outro. O que eu entendo da vontade do promotor é de não provocar imediatamente a abertura de uma ação civil pública. Eu entendo a vontade dele, apesar de não concordar. Porque a prefeitura deixou a situação chegar num extremo tão ruim, colocou a população de Ribeirão Preto numa situação tão ruim com relação ao transporte coletivo, que fica realmente difícil de reagir. Então o promotor, há 30 dias, propôs o ajustamento de conduta através daquele termo que a prefeitura assinou e a prefeitura já descumpriu. Os noticiários de ontem já mostram que nem bem a prefeitura acabou de assinar o ajustamento, quer dizer, não cumpriu a sua própria obrigação no contrato de fiscalizar o transporte coletivo, de fiscalizar o contrato, a execução desse contrato, de fiscalizar a concessão de anúncios publicitários em pontos de ônibus, de fiscalizar o cumprimento de prazos por parte da empresa concessionária, de multar essa empresa concessionária porque sistematicamente não cumprir o contrato. Olha quanta coisa, perdi o fôlego para falar aqui. Não bastasse a prefeitura não ter feito tudo isso, ela assina um termo de ajustamento de conduta, que a gente chama de TAC, e já não cumpre. Agora, discutindo se a data que ela tem que cumprir
é a data da assinatura do TAC ou a data da apresentação do projeto do terminal da Jerônimo Gonçalves. Só faltava, Sérgio, a prefeitura ter que entrar na justiça agora para não cumprir o TAC. É só essa que faltava para o cidadão em Ribeirão Preto ter o escândalo coroado, né? Não sei do que coroado, que a prefeitura poderá protagonizar mais esse escândalo contra o cidadão. Vereador, a sua postura, desde o começo, alguns achavam que o senhor seria da base ou contra, sei lá o que for. Mas a sua postura de fiscalização, ela muitas vezes ela pode ser entendida também, vocês ficam num limbo, né? Se fiscaliza, é porque está fazendo isso para fins eleitoreiros. Se não fiscaliza, é porque está sendo complacente. Como é que o senhor analisa o Marcos Papa? Puxa, difícil falar da gente mesmo, né? Mas vamos falar do mandato. Sim, bom. Vamos falar do mandato porque é evidente que, se eleito, somos eleitos para defender os interesses da população. Defendendo os interesses da população, você vai se chocar com muitos interesses estabelecidos, né? É isso que o senhor está sentindo na pele. É evidente. Então, veja bem, eu não imaginava que eu faria uma oposição tão rigorosa, mas eu também não imaginava que o governo da prefeita Darcy Vera fosse descambar para a situação que descambou, né? A CPI do transporte é um caso evidente, palpável, de fatos horrorosos dessa administração numa relação incestuosa com as empresas de transporte. Isso é palpável, evidente, provado, houve depoimento aqui. Agora, eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma CPI do DAERP, muita coisa ruim apareceria. Então, quando o mandato parlamentar ele é feito para o interesse da população, e no caso ele pretende defender o interesse não só legislando como investigando, vamos pegar o caso da Lei Cidade Limpa. O Marcos Papa tem alguma coisa contra a alteração na Lei Cidade Limpa? Não. Eu, inclusive, venho da iniciativa privada, fui gerente de vendas de uma das maiores multinacionais do mundo, a Gillette. Trabalhei na área de marketing, na área de merchandising, dei treinamento para equipes de merchandising, fui profissional da área de trade marketing, que faz a ligação com o consumidor direto ou com a segunda força de vendas quando é um atacado. Agora, o desrespeito dessa prefeitura pelas empresas que trabalham com publicidade é inadmissível. Por que desrespeito? Porque a própria prefeitura, atropelando a lei, prejudica as empresas da área de publicidade. O que o artigo 48 da Lei Cidade Limpa diz claramente? Qualquer alteração deverá ser precedida de audiência pública. A prefeitura não fez, tentou votar na marra, eu impedi. E vou fazer isso enquanto eu estiver nesse parlamento. A defesa da legalidade. Então essa postura enérgica realmente provoca atrito. Porque o poder constituído ele quer sorriso, ele quer facilidade, ele quer que o amém. E se você está disposto a defender o interesse da população, você diz amém para a população e não para o poder constituído. Então às vezes as pessoas falam, soube que uma entidade dos meandros do Palácio Rio Branco disse que o Marcos Papa é um vereador espinhoso, um oposicionista espinhoso. Não sou não. Você que me conhece, as pessoas que lidam diretamente comigo, muito pelo contrário, eu sou muito conciliador. Agora, se é para defender o interesse da população que nos elegeu para defender esse interesse, realmente eu sou enérgico, eu não admito autoridades, né, assaltantes travestidos de autoridades, né, envergando mandatos, seja no executivo, no legislativo, seja no judiciário, seja onde for, né, assaltantes travestidos de autoridades, não admito. Então, onde eu descobrir problema, eu vou mostrar. Bom, o senhor está falando de uma interferência sua na sessão, que o senhor pegou a lei e foi lá falar, não pode, isso aí está contra a lei. Nós podemos esperar isso sempre do Marcos Papa? Se tiver que falar, vai ter que cobrar até os próprios colegas, olha, vocês estão indo contra a lei, é isso? Fiz isso na questão da votação do IPTU, fiz isso na questão quando a prefeita revogou, vetou as próprias emendas dos vereadores, que eu não era vereador em 2012, quando os vereadores fizeram as emendas para as entidades e a prefeita negou.
Imagina a vergonha do parlamentar que prometeu uma verba para uma entidade, a prefeita negou e ele teve aqui para honrar o fato de ser da base acolher o veto da prefeita ao invés de derrubar. Né? Então, eu critiquei isso à época, que isso é inadmissível o Poder Legislativo agir dessa maneira. Falei na época do aumento do IPTU. Houve colega parlamentar que disse que não havia reajuste há 10 anos, não era verdade, e eu disse na hora, pedi uma intervenção, falei na hora. Todos os anos houve reposição da inflação. O que não teve foi a atualização da planta genérica, foi a atualização dos valores. Então, não interessa se nós estamos lidando com uma questão da base, se nós estamos lidando com uma questão da prefeitura. Nós precisamos ter a imperatividade com respeito, mas a imperatividade no parlamento em defesa da população. E eu te garanto, Sérgio, todo mundo ganha com isso. O executivo ganha mais qualidade nos projetos que manda para essa casa. O executivo pensa 2 vezes antes de alterar uma lei que não vai beneficiar a população. O caso da Lei Cidade Limpa, nós não podemos admitir o retrocesso. A população gostou que tem menos poluição visual. Houve comerciantes que investiram dinheiro, gastaram para adequar sua fachada. Verdade. E agora nós vamos desrespeitar esse avanço que teve? Não. Agora tem que discutir, então vamos fazer numa audiência pública. É muito diferente uma audiência pública de uma reunião com empresários. Tá. O senhor já participou do governo, já teve lá no executivo, por assim dizer. Hoje, na sua visão, o senhor que está do lado de cá, quais são as principais coisas que está faltando no executivo? Por exemplo, o senhor esperava que o governo Darcy fizesse um excelente governo. Não só o senhor, mas toda a população que votou nela. Sim. Percebe-se que há uma reclamação geral. Aí, lógico, tem muita coisa boa, vocês também reconhecem, mas o senhor já esteve do lado de lá. O que está faltando para esse governo para conquistar novamente a confiança da população, que hoje está muito baixa, essa confiança? Acredito que falte principalmente vontade política. Acredito que é o que mais falta. Vontade política. Você não pode admitir, por exemplo, que professores concursados tenham esperado tanto para ser chamado, e aqui na Câmara apanhamos junto nos protestos, mas com razão, porque é evidente que nós não desejamos a violência e nem os extremos, mas a manifestação que vem no parlamento exigir os direitos dos professores concursados que deveriam ser chamados. Então, a prefeita não fez isso por falta de vontade política, chamar os professores concursados. Essa prefeitura está indo para o 7º ano de administração e o DAERP é uma tragédia. Falta água na casa das pessoas. Nós moramos, Sérgio, em cima do maior manancial de água subterrânea pura do mundo. Né? Brota água, nós temos uma área de afloramento e de recarga do aquífero Guarani. O DAERP é uma tragédia. Eu posso admitir isso no 1º ano, no 2º ano. Você pode dizer, olha, eu estou pondo a casa em ordem. Mas eu não posso admitir no 7º ano um departamento de água como o DAERP ainda, né, privado a interesses políticos e não reverte em benefício da população. Na cidade inteira falta água. No Parque Ribeirão Preto, além de faltar água, vaza esgoto. Lagoas de esgoto sendo despejadas diretamente no Ribeirão Preto, com pedido de morador para o DAERP tomar providência e não tomou. Eu tive que ir no Ministério Público representar a prefeitura por crime ambiental. Então falta vontade política e falta também um time de talentos. A prefeita não conseguiu construir um time de talentos e dar autonomia para esse time de talentos fazer o trabalho que precisa ser feito. Eu creio que esses 2 problemas são os piores. Eu não atribuo, é verdade quando as pessoas dizem, mas como que ela pode agradar 17 partidos em uma coligação? É fato, é um exagero essa coligação. Realmente é um exagero, uma quantidade de partidos muito grande. Mas eu digo, se o prefeito tiver vontade política, se ele tiver rumo, ele consegue fazer essa base, essa composição política avançar. Se ele não tiver, ele vira refém de interesses. Vou falar agora do Legislativo como um todo, não só do seu mandato em particular, mas do Legislativo como um todo. O senhor, lógico, está sempre em reunião com seus pares. Como é que o Legislativo tem visto o governo? Porque a gente percebe que até a base tem reclamado. No geral, vocês quando se reúnem para conversar, há uma percepção do Legislativo que a coisa tá mal, ou que alguém precisa falar alguma coisa para o prefeito?
Nós não temos como falar com a prefeita, mas vocês estão vendo essa necessidade? Tem que ser feita alguma coisa? Então, eu não... creio que pelo fato de não ser da base de apoio à prefeita, eu não participo de reuniões, de discussões que digam respeito aos projetos que o Executivo envia para cá. E não faço também, junto com os meus colegas, esse olhar para o Executivo. Então o que eu faço às vezes é bater papo, entender alguma coisa, como é que está, o que está se passando. E da própria base existe esse ponto de vista, de que não há vontade política em alguns momentos e em outros momentos existe realmente um desgoverno. Mais uma vez, no caso da Lei Cidade Limpa, tivemos um secretário vindo aqui defender que a audiência era legal e ela era flagrantemente ilegal. Quer dizer, sabe Deus se não colocou a própria prefeita em situação constrangedora pelo fato de estar insistindo em empurrar goela abaixo da população uma audiência pública ilegal. Então eu não faço reunião, mas a gente conversa e ultimamente nós temos visto o próprio vice-prefeito vindo a público fazer duras críticas à administração. Recentemente tivemos vereadores da base do governo subindo na tribuna fazendo duras críticas à prefeita e duras críticas à administração. Eu me sinto reconfortado não pelo fato de ver a prefeitura sendo criticada, mas porque eu vinha falando sozinho. Eu vinha apontando alguns erros que vinha sendo criticado pelos meus colegas que agora reconhecem que eu estava com a razão. Nós não podemos admitir a Transerp como está. Fala da Transerp porque eu falei do Daerp até agora e na Transerp ficou evidente o despreparo da Transerp e muitas vezes até a falta de vontade de executar um trabalho em benefício da população. Porque a Transerp deveria providenciar um profissional da área de contabilidade, já que ela não tem, deveria ter, porque são tantos empregos que tem lá na Transerp, um profissional da área de contabilidade para acompanhar por que a Pró-Urbana não fez os investimentos, mas acompanhar lá atrás, no início do contrato, e não deixar a bomba estourar e precisar do judiciário obrigar a tomar uma atitude. Então, para que serve prefeito? Então chegamos num extremo que a prefeitura fica esperando o judiciário dar ordem. Olha, isso eu faço, isso eu não faço, preciso esperar uma decisão judicial. Sérgio, conferir a bilhetagem das empresas de ônibus é obrigação. Não precisa de decisão judicial, não. Lá na Lagoa do Saibro, onde está os guapés, já há meses a gente vinha falando que precisava retirar os guapés, que ia ter mortandade de peixe, que tem esgoto dos condomínios ali vazando para dentro daquela lagoa, prejudicando o condomínio de baixo. Agora, se não é a prefeitura que tem que fiscalizar isso e punir quem está poluindo, quem que vai fazer, Sérgio? E uma autoridade do governo vem e diz pela imprensa que estava esperando uma decisão judicial. É isso que faz a população descrer dos seus representantes. Quando vê um representante mole, leniente com o erro, né? Fala que não concorda com o erro, mas o erro aparece e não toma providência. Eu participei de um evento agora essa semana, onde foi discutida a judicialização do Legislativo. Tudo está indo parar no Judiciário, como o senhor mesmo acabou de falar. O Legislativo perdeu a força ou o Executivo não está muito aí com o Legislativo? O Executivo está muito aí com o Legislativo. Porém, o que nós assistimos muitas vezes é uma troca de interesses e não uma defesa de causas legítimas que democraticamente deveria existir aqui na Câmara, no âmbito do Parlamento, né? Então nós vemos um Executivo muito preocupado em cooptar um apoio parlamentar que se dá muitas vezes sem razão de ser. Quer dizer, existe uma relação de apoio incondicional e isso é muito prejudicial. A população sofre com isso. Eu sinto isso nas ruas, que a população precisa de parlamentares que não tenham essa relação incondicional de apoio ao governo, né? Eu gosto de um pensamento do presidente Fernando Henrique, ele dizia que o presidente é o cavalo. Perdão, o presidente é o cavaleiro, o Congresso é o cavalo. Quer dizer, o cavaleiro vai manobrar o Congresso, e vamos falar de parlamento, no caso do chefe do Executivo, o chefe do Executivo vai manobrar o parlamento para onde ele entende ser necessário para promover os avanços. Porque nós vivemos numa democracia
E o Executivo tem que respeitar o Poder Legislativo. Agora, eu pergunto, qual avanço em Ribeirão Preto? Obras? Obras milionárias? Nada contra as obras milionárias, mas o fato é que você não pode fazer obras milionárias, mas não providenciar um transporte de qualidade. Ao contrário, um transporte ruim, que tem pontos de ônibus que são um espetinho que parece de amarrar cavalo, não de gente esperar o transporte. Você não pode ter grandes obras se você não tem um sistema de saúde que atenda decentemente a população. Você não pode ter grandes obras e você não ter uma atividade de práticas esportivas fomentadas pelo Executivo que venha a fazer um tratamento preventivo da saúde, né? Porque a gente sabe da importância da atividade física na nossa saúde. Você não pode ter uma prefeitura que faça obras milionárias, mas deixe um rastro de dívidas também milionárias que o contribuinte vai ter que pagar. Então o que eu vejo, de novo, é falta de vontade política. E nessa relação com o Legislativo, nós precisaríamos estar assistindo a avanços. E o que eu vejo é desculpa esfarrapada de dizer assim, ah, mas é assim há 50 anos, ah, é assim há 20 anos. Sérgio, nós vivemos uma inflação crônica no país durante 50 anos. E o presidente Itamar Franco, com vontade política, debelou esse processo inflacionário de 50 anos em 24 meses. E eu pergunto, qual era o partido político do presidente Itamar Franco? Ninguém nem se lembra. O país vivia um caos depois do impeachment do presidente Collor, mas teve um presidente com a cabeça no lugar, que organizou o Congresso, a sua base de apoio, mas em nome de um avanço, e não do poder pelo poder, de fazer o jogo político de interesses, que a população está cansada e sofrendo as consequências. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vereador, algumas pessoas dizem, o senhor deve ter conhecimento disso, assim, político devia ser atendido nas UBS, não devia ser proibido ter convênio, porque aí eles iam tomar providência. Políticos, seus filhos deveriam estudar em escola pública, porque aí eles iam tomar alguma providência. Isso mostra um descontentamento da população com os políticos, porque acham que eles não conhecem. O senhor concorda com isso? Ou o senhor acha que é o Legislativo que está falhando, está precisando tomar atitudes mais severas? Porque assim, o senhor sabe que a população está cansada. E não é só do governo municipal, é estadual, é federal, mas não vamos falar disso. A população está cansada. O que está faltando para os vereadores? Conseguir novamente aquela confiança da população, para a gente não ficar ouvindo aqui de novo, não me representa, não me representa. O que está faltando, vereador? Eu entendo que está faltando compromisso com a população, sim. Eu até disse aqui, numa solenidade que a maçonaria promoveu, haviam 300 maçons aqui, muitos amigos inclusive que cederam a casa para que eu fizesse reuniões no período eleitoral, que pediram votos para a família, etc. E eu dei uma ideia do seguinte, era um movimento contra a corrupção, e eu brinquei com eles dizendo, olha, você acha que algum de nós vai subir aqui na tribuna e dizer que é a favor da corrupção? Claro que não, né? Eles riram, mas eu dei uma ideia do seguinte, adota um vereador, acompanha o trabalho desse parlamentar, porque é evidente que todo político vai defender, vai dizer que é contra a corrupção, ele vai dizer que é contra a relação incestuosa do Executivo com o Legislativo, com o Parlamento, etc. Agora, é acompanhando o mandato parlamentar que nós vamos descobrir se ele estava, como dizia o Cristo, honrando pelos lábios e traindo com o coração. Quer dizer, a atividade parlamentar, o mandato parlamentar, a produtividade parlamentar está de acordo com aquilo que ele fala ou não. É isso que a população tem que aprender a avaliar. Com relação a essa tese de uso de serviços públicos, eu sinto a dor da população, mas eu creio que não é a solução. Eu sou político com mandato há 1 ano e meio apenas, não deu 1 ano e meio. Eu estudei numa escola pública, Sérgio, eu sou daqui de Ribeirão Preto, estudei no Guimarães Júnior, aqui no centro, estudei no Otônio Almota e posteriormente cursei uma universidade particular, fiz Direito na UNAERP. Mas eu estudava no Otônio Almota e no Guimarães Júnior quando a escola era muito boa. Eu estudei em escola pública boa. Há anos eu coloco minhas filhas em escolas particulares. Desde sempre eu coloco minhas filhas em escolas particulares. Me envolvi no processo político para interferir
num processo político, levando a voz da população. Mas eu não posso punir minhas filhas por décadas de descaso de políticos corruptos que deixaram a situação como está. Minhas filhas não podem ser punidas por um processo de negligência com a educação que tiveram, com a saúde, com a segurança. Então eu moro num condomínio, eu contrato plano de saúde e coloco minhas filhas em escola particular. Veja que todos nós estamos pagando tributo 2 vezes, Sim. porque os impostos são pagos, a carga tributária no Brasil é pesadíssima e nós temos que depois contratar serviços particulares, o que é uma grande injustiça. Então eu não posso punir minhas filhas que não têm culpa do que está acontecendo pelo descaso das autoridades que vêm de décadas. Ao contrário, eu me envolvi no processo político, elas estão cedendo o pai para lutar num processo político que é difícil, que toma tempo, que muitas vezes à noite eu tenho que deixar, como foi o caso aqui das reuniões da CPI, como foi o caso das reuniões da PPP do lixo, nas quais eu deveria estar com elas acompanhando a lição de casa, mas elas emprestaram o pai para vir aqui no parlamento defender a população, porque se nós cuidarmos da cidade, nós estamos cuidando das pessoas que nela vivem. Se nós tivermos um transporte público bom, todo mundo é beneficiado e nós não vivemos a política de varejo, a política menor do favorzinho, né? Que o político medíocre depende de fazer favorzinho para se perpetuar na política. E esse político também depende da desgraça, porque se não tiver desgraça, como é que ele vai fazer favorzinho? Então, não, nós estamos trabalhando para que haja uma coleta de lixo ambientalmente correta, para que haja um transporte público que respeite a população, para que haja uma distribuição de água decente na nossa cidade, para que haja segurança, né? É isso que nós estamos trabalhando, Sérgio. Tá, vereador, dando uma sugestão até em conversa, alguém disse assim, por que você não fala para os vereadores fazer isso? Eu vou passar para o senhor. Vamos lá. Para outros também, mas quem sabe seja possível. Constrói-se casas Coab, de CDHU, sem as ferramentas necessárias para a população. Escola, posto de saúde, etc. Não tem como proibir de se fazer isso, não? Eu acho uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia, mas não poderíamos legislar assim no âmbito municipal. Nós precisaríamos de uma lei federal que regulamentasse isso no âmbito federal, que criasse essa lei no âmbito federal e nós a regulamentaríamos aqui no município. Isso não nos impede de conversar com os nossos deputados e dar essa ideia. Podemos contar com o Papa, com eles? Porque é uma Pode coisa e deve. Que todo mundo que muda para essas casas, a imprensa fala, todo mundo fala, e às vezes as pessoas nos veem e falam, poxa, você tem contato lá com os vereadores, por que eles não mudam isso? Não, que o digam os moradores do Paulo Gomes Romeu. Exatamente. Né, que chegam até nós em demandas assim, não há equipamento social. Não há. Fez a casa, não tem posto de saúde, não tem posto de segurança. Não tem escola. Não tem escola. As pessoas são deslocadas do outro lado da cidade, e aí como é que vai levar o filho do outro lado da cidade? E essa sensação de abandono, essa sensação de ausência do Estado faz com que o delinquente se sinta à vontade para agir e a população acaba sofrendo as consequências. Estamos sentindo na pele, Sérgio. Eu que tenho que andar toda a cidade, eu sinto na pele essa situação. Quero encaminhar aos nossos deputados federais, tanto de Ribeirão quanto da região, essa ideia. Já avançamos aqui em Ribeirão Preto, numa lei do vereador Ricardo Silva que proíbe a inauguração. Já foi um avanço fantástico. Um avanço fantástico, né? Aquela hipocrisia de se aproveitar da boa fé da população, de cortar a fita de obras inacabadas. Cortar às vezes 3, 4 vezes a mesma obra. A mesma obra, e aí vem a eleição, muitas vezes o político se elege e nem ele dá sequência naquilo. Aqui em Ribeirão Preto, felizmente, avançamos graças a essa lei do vereador Ricardo Silva, que foi aprovada por unanimidade. Podemos contar então com o Marcos Papa de enviar esse projeto, essa sugestão. O senhor depois viria aqui com, encaminhei, está aqui, promessa cumprida. Não, isso tem como provar, inclusive, porque o nosso gabinete pode encaminhar um ofício aos deputados que, tanto nós temos um deputado federal por Ribeirão Preto, que é o deputado Duarte Nogueira, mas nós sabemos que muitos deputados que se elegeram federais tiveram votos de Ribeirão Pretano. Então nós vamos sim encaminhar esse pedido oficial para que haja uma atenção a isso, né? Que haja realmente um planejamento. Quem defendia muito isso, Sérgio,
era o ex-secretário da Saúde, Dr. Luiz Carlos Raia. Sim. O Dr. Raia defendia isso sempre, né? Que junto com um novo bairro, os equipamentos sociais deveriam ser implantados concomitantemente, como aliás acontece nos países desenvolvidos. Talvez lá hoje acontece assim por força de uma lei que no passado obrigou os políticos a fazerem dessa forma. A ideia é excelente. Tá, antes de nós falarmos de projeto seu, vamos falar sobre a sua situação partidária. Queria que o senhor informasse a população o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai ser daqui para frente. Eu lhe agradeço a oportunidade, Sérgio. Houve no período eleitoral já uma hostilidade à minha candidatura, nunca bem fundamentada, porque era sabido dos colegas, e você mesmo disse aqui, eu fiz parte do governo Darcy Vera, o Partido Verde apoiava o governo Darcy Vera lá em 2008. E eu então, a convite do então secretário Paulo Sack, venho a ocupar a assistência da Secretaria de Governo. Entretanto, Sérgio, na política nós temos que ter a coragem de assumir posições, né? E eu disse ao nosso então colega de partido e vereador Gilberto Abreu que o apoio do Marcos Papa seria para ele, se ele fosse candidato a prefeito ou se ele fosse candidato a vice-prefeito. O vereador tomou a decisão de ser candidato a vice-prefeito e nós fizemos a campanha para Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto. Uma campanha muito bonita e ética, por sinal. Não vencemos as eleições, perdemos por menos de 2 pontos percentuais dos votos válidos, né? Entretanto, permaneceu em alguns membros dos dirigentes do Partido Verde. Não dos meus colegas de Partido Verde, dos grandes amigos que eu tenho no Partido Verde, que eu comungo das bandeiras de sustentabilidade, mas de alguns poucos membros da executiva provisória, porque o Partido Verde é uma executiva provisória e não há poder de deliberação por parte da executiva. A executiva do Partido Verde, ela depende de autorização de Brasília, o José Sarney Filho em Brasília, o Pena aqui em São Paulo, que é um vereador ligado ao ex-prefeito Kassab. Então, não há poder executivo dos membros desse diretório provisório aqui em Ribeirão Preto. Mas alguns membros tomaram por decisão a minha expulsão do partido. Nessa oportunidade, o vereador Gilberto Abreu posicionou-se contrariamente, dizendo, isso está registrado em ata, que o meu mandato é exemplar e dá sequência ao mandato dele, às ações em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade. Eu recorri das decisões tomadas porque o fundamento das decisões não tinha valor algum, nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista jurídico, legal. Não havia. Eu recorri até a última instância, mas eu percebi que houve um acordo de compadres em manter essa decisão dos provisórios aqui de Ribeirão Preto. Certo. Assim sendo, o Partido Verde, na última instância, decidiu pela expulsão e eu então estou sem partido. Desde o início disse que era fundador da Rede Sustentabilidade com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Sou um dos 100 fundadores da rede. Nós vamos conseguir registro agora, em janeiro de 2015. Nós vamos fazer o registro definitivo da Rede Sustentabilidade e eu vou migrar para esse partido em janeiro, como tenho dito desde o começo. Ok, vamos falar agora das suas atividades, projetos, ou requerimentos, ou indicações. Nós temos algum tempo, mas eu gostaria que o senhor começasse enumerando. Eu não preciso ficar fazendo pergunta. Vamos lá do mais importante ao mais importante, porque todos são, não é? Não, já no primeiro programa do ano passado nós falávamos daquele projeto de lei que impediu a votação de pacotes de maldades no apagar das luzes. Que foi, né, um projeto exemplar. Um projeto que fantástico. Pioneiro no Brasil, inclusive. Exato. Existem outros parlamentares de outros municípios se inspirando nesse projeto. Só aí para explicar para a população, que às vezes não entendeu, claro. É que no final do ano a prefeitura, nos últimos dias, mandava um monte de projeto. Vamos esperar que não, mas em algumas vezes esperando que a falta de tempo mesmo todo mundo aprovasse logo. Pelo menos é o que passava a imagem. Não vamos dizer que seja isso, mas é o que passava. Então o vereador Marcos Papa entrou com uma lei para impedir isso, não é isso? Exatamente.
Exatamente. Alguns temas espinhosos, o prefeito não gosta de trazer na luz do dia. Então, muitos prefeitos se aproveitam daquele intervalo entre o Natal e o Ano Novo, que você está com a sua família, que você viajou de férias, que a cidade está distraída naquele momento entre o Natal e o Ano Novo, não está atenta ao processo político, muitas vezes passam projetos, decretos que não são de interesse da população, e quando você acorda no Ano Novo, você já acorda com um problema. Nós sofremos um trauma aqui em Ribeirão Preto, que foi a questão do aumento cavalar que teve do IPTU, foi 130%. Exatamente na numa época cabeça como essa. do contribuinte, um projeto mandado para votação no dia 29 de dezembro. Quer dizer, quando nós voltamos do Ano Novo, havia um pacotaço de tributo na nossa cabeça. E eu, assumindo o mandato já em janeiro, trouxe para discussão com o meu assessor jurídico, Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que adorou o projeto, falou, faz todo sentido, nós não podemos admitir isso. E fiz o projeto de lei, tive a felicidade de ser votado, de ser aprovado por unanimidade. Por quê? Não se trata de um projeto contra o prefeito, seja o prefeito quem for. Trata-se de um projeto pela imperatividade do parlamento e em defesa da população. Okay. Então, se há uma lei que vai ser votada, que venha na luz do dia, para a população olhar, interferir, fazer protesto, os vereadores terem tempo de discutir, a população pressionar o seu parlamentar, como que ela gostaria que fosse votado, ou se não fosse votado. Por exemplo, a questão da Lei Cidade Limpa, a atenção ao artigo 48, foram membros da sociedade civil que me procuraram. O esgoto vazando no Parque Ribeirão Preto, dentro do Ribeirão Preto, foram moradores que me acionaram. A questão do plano diretor, parece que está superada essa discussão de não retirar o artigo 23, que impede a urbanização da Zona Leste, foram os promotores do GAEMA que me procuraram. Agora, se faz isso no apagar das luzes, a sociedade perde a oportunidade de interferir. Tem nem tempo, né? Para, se a Câmara de Vereadores não for o espaço para a população vir aqui interferir, persuadir, aplaudir, vaiar, por que não? A população tem que se manifestar. Lógico, porque eu digo que eu sou contra, e vou dizer isso sempre, eu realmente sou contra, Sérgio, a vinda de aparelho. Eu acho que corneta, apito, buzina, isso é campo de futebol, ginásio de esportes, na rua. Mas dentro de um parlamento, o que acontece? Eu não quero que você fale, por exemplo. Então, na hora que você vai falar, eu disparo 300 buzinas e você não consegue falar. Onde é que tem democracia com isso? Aí não é democracia. Né? Então, interessa a quem calar a boca de um parlamentar? A quem que interessa? Até né? porque ao ouvir o parlamentar, a pessoa pode, peraí, eu acho que eu estou meio equivocado. Pode, não né? Por que não? Sim, sem dúvida. Vai me falhar a memória agora o nome do filósofo, Sérgio. Eu não sou erudito em filosofia, mas ele dizia que assim, ó, eu posso discordar de tudo que você me fala, mas eu vou dar a vida, se preciso, para defender o seu direito de falar. Certo. E isso é uma postura democrática. E nós somos democratas da boca para fora, ou nós somos democratas na essência? Nós temos que defender. Então, esse projeto impedia o que a gente apelida de pacote de maldades, né? Porque não é de interesse da população, no apagar das luzes, porque a população não via. Isso não tem mais. Eu destaco também a questão de termos parado na justiça a concorrência do lixo, né? A parceria público-privada, que no nosso entendimento a prefeitura está errada, não deve reunir 11 blocos de serviço numa concorrência só. Uma empresa vencedora, Sérgio, especializada em reciclagem de lixo, especializada na compostagem de lixo orgânico, ela não tem que ser obrigada a saber, a pintar guia, raspar guia, a cortar grama de terreno, cortar grama de ilha, de avenida, de parque. Né? Aliás, não tem quero fazer jus lixo aqui, hospitalar, lixo da construção civil. Quero fazer, perdoe, mas eu não posso esquecer, eu tenho que fazer jus ao vereador Gilberto Abreu, que antecedeu o senhor, que também batalhava por isso. Não é por muito bem lembrado. Um posicionamento do Marcos Papa particular. É algo que a população espera e que tem representantes que votam. Preciso fazer jus ao vereador. Né? Fazer e jus ao batalhou vereador. Muito. Exatamente. E eu fico muito honrado e dignificado que nas palavras dele o meu mandato é exemplar e dá sequência àquele trabalho. Porque o tema de sustentabilidade não é propriedade de um partido. Exatamente.
Às vezes as pessoas falam assim, ah, Papa, agora virou carne de vaca, tudo é sustentabilidade. Não, não é carne de vaca, não. Sustentabilidade é um princípio muito importante que diz o seguinte: é lícito buscarmos recursos naturais para que a nossa geração viva, mas não é ético avançarmos nos recursos naturais das futuras gerações, comprometendo o equilíbrio ambiental, comprometendo a biodiversidade, comprometendo a possibilidade de haver vida humana na Terra. Isso não é ético. E se não é ético, nós precisamos de vontade política para impedir esses avanços, porque o homem se perdeu, Sérgio. A ganância, o egoísmo, o orgulho cegam. Você sabe disso melhor do que eu. Já conversamos. Não sei se melhor, mas sabemos. Já conversamos muitas vezes com relação a essa cegueira da humanidade indo para um beco sem saída. Pois é. Nós vamos precisar de uma reeducação da nossa atitude perante a natureza, perante a vida. Então são temas que são suprapartidários, né? Nós estamos levando para a rede de sustentabilidade, que aliás tem o nome no próprio DNA, é rede de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é o nosso DNA. Né? Esses princípios, nós temos que ter avanço econômico desde que não comprometa o meio ambiente. E a defesa, é possível, né, vereador? E é possível, e o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, várias soluções. Nós temos que ver, por exemplo, as iniciativas na área de energia eólica, tá certo? Nós temos que ver a iniciativa na área de energia fotovoltaica, que não é só a solar que transforma a energia solar em energia térmica. A fotovoltaica transforma a luz em qualquer forma de energia. Já tem tecnologia para isso, precisa ser muito mais incentivada no Brasil. Então, eu falava da PPP do lixo, paramos aquela concorrência, está sob júdice no Tribunal de Justiça em São Paulo, graças a um trabalho nosso em conjunto com a sociedade civil. Destaco, obviamente, o trabalho na CPI, a população que acostumada a CPI que vira pizza, a nossa não virou, né, Sérgio? A gente pode dizer que a nossa CPI do transporte, presidida pelo vereador Ricardo Silva, com a participação de vários vereadores, mas que coube a mim fazer o relatório, esse relatório ele foi protocolado, inclusive, no Ministério Público do Tribunal de Contas em São Paulo. A procuradora ficou escandalizada com o sistemático desrespeito a esse contrato, com a leniência das nossas autoridades em não ter rigor na fiscalização, na aplicação do contrato. Destaco a parte da saúde, né? Graças aos profissionais da área da saúde, fizemos a lei da humanização do parto, que cria o Fórum pela Humanização do Parto. Os nossos índices de cesariana, Sérgio, em Ribeirão Preto e no Brasil, eles são muito elevados. Acima do normal, até para dizer, né? Muito acima do aceitável. Muito acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, muito em desalinho com os países desenvolvidos. Então, algo de errado é. Não vejo má fé por parte dos profissionais, Sérgio. Eu creio que nós devemos interferir na formação desses profissionais. Nós precisamos mudar esse número. E foi muito bom assistir profissionais que fazem cesariana, mas profissionais que também desejam essa mudança, essa conscientização das mães, dos profissionais, para que a gente avance para os números dos países civilizados que mostram o inverso dos números brasileiros. Muito mais partos normais e muito menos cesariana. Então nós poderíamos ficar falando aqui de diversos projetos, eu agradeço a oportunidade de poder falar disso com Ribeirão Preto, mas eu elenquei alguns e tem tantos outros que houve contribuição decisiva da sociedade. Além disso, porque a população, às vezes, ela até acha que o vereador, o trabalho dele é quase que exclusivo aqui no plenário falando. Não é bem isso, né, vereador? O senhor também viaja atrás de outras coisas, vai buscar com o deputado, também vai lá, além de falar aqui, vai falar com a prefeita, tem que ter esse teto a teto também, vai nos bairros. E é isso que te aproximou dos movimentos sociais, porque a gente percebe que os movimentos sociais, quando eles têm um entrave aqui com o legislativo, acabam buscando alguns vereadores. O seu mandato nasceu disso, de movimentos sociais, ou essa proximidade? Sem dúvida, Sérgio. Eu sou novo na política, mas eu trabalho por Ribeirão Preto há 30 anos
nas instituições que eu sirvo, né? Eu sou presidente da Unificação Kardecista, que tem a creche Vovó Meca no Geraldo de Carvalho, sou conselheiro da Casa do Vovô, eu trabalho na creche Nave da Saudade no Jardim Zara, na Sociedade Jesus para Todos no Parque Ribeirão Preto, no Jardim Marquese. Então eu venho de um movimento social, no caso o terceiro setor, muito grande. Tenho uma ligação muito forte com o movimento cultural. Sou fundador e um dos criadores do movimento Pro Arena, que unido conseguiu produzir a virada cultural independente, quando a prefeita se negou a fazer a virada cultural paulista, no nosso entendimento erroneamente, tanto por negar a vinda da virada cultural paulista, quanto por não consultar o movimento cultural do que fazer. Então, nós fizemos a virada cultural independente. E essa união do movimento Pro Arena, da virada cultural independente, gerou um Conselho Municipal de Cultura. Você já entrevistou a psicóloga Luciana Rodrigues, que é a presidente hoje, desatrelado do Poder Executivo, independente, e clamando para que os pontos de cultura voltem. Os pontos de cultura precisam voltar. Então nós sabemos que por parte do governo federal existe uma burocracia excessiva, uma burocracia que não ajuda, que não produz, mas também tem falta de vontade política da prefeita e do secretário em não arregaçar as mangas. Eu quero ver a prefeita vestir a camiseta dos pontos de cultura, né? Vestiu a camiseta da Stock Car, vestiu a camiseta da AgriShow. Eu quero ver a prefeita vestindo a camiseta dos pontos de cultura. Nós precisamos ter os pontos de cultura de volta, Sérgio, que promoveram uma oxigenação dos movimentos culturais, pontos de cultura por toda a cidade, teatro, música, teve CD produzido. Né? Nós precisamos dos pontos de cultura de volta. Então, tem burocracia federal? Tem, mas falta vontade política da prefeita e do secretário. E, de novo, para ter o pique de volta. Né? Nós estamos em plena semana agora que vai começar a Feira do Livro, essa efervescência cultural na nossa cidade. Nós precisamos ter o pique de volta. Não o programa de integração comunitária lá da Secretaria de Esportes, que precisa ser ampliado. Certo. Mas o programa de incentivo cultural, que foi um avanço do primeiro ano do governo Darcy Vera, porque acabou aquela política de balcão, né? O Sérgio é amigo do secretário, então ele apresenta um projeto que passa e o outro, que é um projeto muito melhor, não passa porque não é amigo. Nós estamos regredindo, não podemos admitir isso. Porque o PIC, Sérgio, ele criou um tipo de um concurso. Houve inscrição, você apresentava o seu projeto, é de banda, é de teatro, é de pintura, é de música, você apresentava o seu projeto e o vencedor recebia um dinheiro da prefeitura. Para realizar aquele projeto. A prefeitura errou, atrasou, teve artista que teve que entrar em banco para conseguir honrar seus compromissos, foi um sofrimento. Mas ao invés de regredir, nós temos que avançar, porque o PIC é um avanço. Acaba com a política de balcão e cria a política de mérito, de meritocracia, do artista que tem talento, mas que precisa do incentivo do poder público. Então eu defendo há 2 anos que o PIC seja transformado em lei e devo fazer nos próximos dias uma indicação à chefe do Executivo para que assim ela faça, ouvindo os movimentos culturais. Então eu venho, Sérgio, dos movimentos sociais, eu venho dos movimentos culturais, mas eu tenho a minha forma de agir. Quer dizer, eu me candidatei, ingressei num partido político, fui às ruas dizer a minha mensagem, pedir votos, tive apoio da sociedade e tive a possibilidade sagrada de ter o mandato. Né? O mandato que nós estamos procurando exercer com os princípios que eu tenho defendido desde sempre, você sempre deu oportunidade aqui no seu programa de falar, de transparência. Que nós possamos sempre dar publicidade aos nossos atos e que os nossos munícipes, que porventura não estejam ouvindo, assistindo ao nosso programa, possam nos escrever, né, no Facebook, o facebook.com/marcospapa ou no meu site, marcospapa.com.br. Bom, para terminar o programa, eu queria que o senhor falasse, o senhor falou bastante comigo agora, mas fale agora com o munícipe. O que eles podem esperar do senhor? Tem ainda 2 anos, 2 anos e meio, né? O que eles podem esperar do senhor? Ou quem tiver algum problema no bairro, como faz? Fique à vontade, fale com o munícipe agora. Agora é o senhor e eles aí. Obrigado, Sérgio. Queria te dizer que o vereador não é obrigado a saber tudo. Mas quando ele se liga à sociedade, quando ele sente as demandas, quando ele é antenado com o que se passa na vida das pessoas, ele pode interferir
em processos que não estão andando bem, que precisam ser melhorados. Então eu citei alguns exemplos durante o programa na questão cultural. Os servidores da área da saúde aprenderam o caminho quando o vereador tem que defender o seu interesse. Foi o caso do decreto das 30 horas, que obrigou a prefeita a cumprir uma lei dela, e ela não vem cumprindo, ela vem ignorando solenemente um decreto, criando mais uma dívida desnecessária para a prefeitura que o contribuinte vai ter que pagar no futuro. Mas o servidor da saúde hoje tem garantido o direito das 30 horas, por orientação minha, inclusive vem cumprindo a carga horária que a secretaria vem lhe dando, mas tem que guardar esses documentos porque é direito garantido. Então o vereador que busca a inovação tecnológica, melhorando o nosso parque tecnológico, buscando soluções, buscando investimento, cobrando por parte do executivo que faça a via de acesso ao parque tecnológico, que ainda não tem, o parque foi inaugurado em fevereiro. Ainda tem, está fora ainda? Ainda está fora. Quer dizer, o vereador que vai na Vila Tibério, que vai na Vila Virgínia, que vai no Parque Ribeirão Preto, que vai no Portinari, que vai no Paiva, que vai na Zona Leste, exigir que o DAERP cumpra a sua obrigação e leve água à população e colete o esgoto para que ele seja tratado. O parlamentar, mais uma vez, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que ter um compromisso com a população. E é isso que a população pode esperar do vereador Marcos Papa. Marcos Papa, muito obrigado por você ter vindo aqui. Chegou correndo, com certeza vai sair correndo de novo. Muito obrigado. Viu? Eu lhe agradeço, Sérgio, a oportunidade de falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara, e agradeço também a atenção de todos os telespectadores. Ok. Esse foi o Marcos Papa. Você votou nele? Legal, ele veio prestar conta para você. Você não votou? Ele veio fazer a mesma coisa. Sem transparência não há democracia. E bom, agora você tem a TV Câmara que leva até você a opinião, posicionamento, ou mesmo o trabalho do vereador. Não muda de canal quando você estiver ouvindo o vereador, não. Não interessa. Vê se ele é aquilo mesmo que ele fala. Obrigado. Tchau, tchau.